Boa tarde, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje aqui eu fazendo o papel que normalmente é feito de forma muito mais graciosa pela nossa querida Maria Clara, mas hoje eu estou substituindo aqui porque, dentre os nossos muitos experimentos na Plural, acho que um deles que surgiu no nosso penúltimo papo, nosso papo dos bastidores, digamos assim, é entender um pouco mais a fundo o que que a gente faz, né? Ou seja, exercer a nossa curiosidade de fato entender. Então, no último episódio, a gente entendeu um pouco mais sobre o trabalho do Clinch. Então, o episódio de hoje é sobre essa queridona, que quem não conhece deve conhecer, com certeza. A recordista de arrepios no único call que eu tenho até hoje. Ninguém bateu o recorde da Maria Clara, então tá aberto aí para quem quiser tentar. Mas é isso. A gente vai fazer algumas perguntas, mas eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho também. Vai lá, Maria Clara, manda bala. Boa tarde. Eu vou dizer primeiro que me deixa muito feliz ver você mostrando camiseta, porque eu estou com muito frio. Então, só o fato de você estar mostrando camiseta já me deixa feliz e esperançosa de que amanhã eu vou também estar nessa vibe, mais calor, porque está frio. Queria celebrar aqui nós, né? Então, olá, desconsultor, tudo bem com você? Olá, pessoal. Olá, Maria Clara, Adriano, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Tudo ótimo, apesar do frio, né? Essa questão complexa aí, essa transição de temperatura, mas a gente vai se adaptando à medida do possível e torcendo para. O Adriano é como nossa previsão do tempo, né? Se está chegando o calor, é sinal para ele, né? Senão vai chegar para a gente, mas. Hoje aquecendo mentalmente, pelo menos aqui com vocês. Bom, maravilha. Eu venho aqui. Adriano, você não falou o seu oi assim, você só deu a entrada e tal, mas você quer contar se está calor no Rio? Como é que estão as coisas por aí? Você está. Não, estamos no A mudo. gente está vivendo no Rio um clima que é de São Paulo. Então, no Rio deve estar agora, sei lá, 18 graus, 17 graus. Então, você anda nas ruas, é aquele cheiro de naftalina, todo mundo botando para fora os casacos que não usa há anos. Bem, bem legal, divertido andar no Rio nessa época. A alergia grita, ó, tô aqui todo alérgico de tanta naftalina que eu respirei. Mas é Maravilha. isso. Bom, agora pegando o gancho que você me deu, um pouquinho de mim. Cara, vamos para as perguntas, porque eu acho tão difícil fazer a minha mini bio em tamanho tweet. Está cada vez mais difícil deixar ela espremidinha assim. Então, eu É, hoje me defino como arquiteta de conversas. Aí a gente pode partir para perguntas, que é mais legal. eu acho que essa é a primeira pergunta. Ou seja, explica um pouco, tangibiliza um pouco para as pessoas o que que é, no dia a dia, a arquitetura de conversa. Eu acho que eu vou dar um passo para trás e vou tentar explicar o que que é o conceito de arquitetura de conversas, e aí eu vou separar em 2 pedaços. O que é conversa, e outro, por que arquitetura. Então, por que conversas? Eu acho que isso passa por um entendimento de que não é mais que a gente tem que olhar o que que é a comunicação. A comunicação, ela é uma troca. E e a eu acho que muito está se perdendo de vista que comunicação é sobre trocas. Lá atrás, o modelo de comunicação fala que você tem um emissor, que você tem uma mensagem, que você tem um receptor e que você tem canais. Esse é o modelo. Só que ele nos modelos normais, assim, que foram estudados, a gente tinha um modelo que podia ser unidirecional. Eu tinha um emissor e um receptor. E isso tinha muito a ver com modelos de redes, e redes são não só redes tecnológicas, mas redes sociais também, né? Hoje a gente fala de redes sociais em digitais, mas as redes sociais são conexões de pessoas. E a gente olhando para isso,
era um caminho unidirecional. Então, o modelo de rede, quando a gente tinha redes centralizadas e redes descentralizadas, elas são, inclusive, redes que fazem um paralelo com modelos de poder, né? Uma rede centralizada, ela podia estar refletindo um modelo hierárquico monarquia, onde eu tinha um poder único de força. A descentralizada, onde a gente começa a ter centros, né, polos de círculos, assim, né, de nichos, mas com poder dentro desses nichos e interligados. Então, a gente vai vendo uma expansão disso, só que depois da internet, esse modelo ele ficou em rede distribuído, o que significa que todos os nozinhos, que são seres humaninhos, que hoje têm este equipamento na mão, eles são hoje emissores e receptores. Só que a nossa programação, enquanto seres humanos, foi construída, pelo menos até uma geração, até a geração QZ, que é uma geração de transição, ela não é nativa digital, né? Ela está na transição para o nativo digital. Meus filhos são nativos digitais de ter, desde o berço, acesso a equipamentos digitais. Então, essa lógica, a gente foi criado numa lógica centralizada ou descentralizada e vive numa lógica distribuída. E as pessoas continuam operando lógicas de comunicação de rede centralizada, mas não funciona mais. Então, eu poderia ter falado em arquitetura de comunicação, mas quando eu trago conversa, eu falo muito sobre a troca, porque uma conversa, naturalmente, é isso que a gente está fazendo, a gente tem uma troca. Então, para mim faz sentido falar sobre que sempre tendo emissores e receptores nas duas pontas, né? Então, ele tem um fluxo de troca de informação diferente do que se tinha quando tinha um nível de autoridade muito grande na emissão, né, de informação. Então, eu acho que isso, primeiro, porque conversa. Por que arquitetura? E onde a arquitetura? A gente tende a achar que a conversa depende das pessoas. E sim, é sobre as pessoas podendo fazer conversas, mas eu posso criar contextos melhores para essas conversas acontecerem. Então, quando eu falo em arquitetura, não sou eu agindo enquanto emissora ou receptora, mas principalmente olhando para o ambiente em que essas conversas se dão e como fazer com que os elementos, eu crio elementos em que favoreçam a conversa acontecer. E isso pode acontecer não só no nível de comunicação social, onde redes sociais, marcas, interligação com clientes, mas também dentro das organizações ou com relação à empresa e seus parceiros, e é por isso que eu falo que eu apoio marcas a terem boas conversas com seus stakeholders, porque eu não estou olhando para um público, estou olhando para todos os públicos de interesse no negócio, no sucesso do negócio. Então, eu não preciso, eu vou falar com o cliente, podemos criar e analisar uma proposta, o que está acontecendo que está bloqueando conversas, em primeiro lugar. Qual é o primeiro diagnóstico que aparece? Tem ruído na comunicação. A arquitetura de conversas olha para, principalmente, correção de ruídos de comunicação, de bloqueios de comunicação. Por quê? Se eu estou falando em bloqueio, certamente eu estou falando em algum grau de estrutura, que pode até estar dentro da forma como as pessoas se comunicam, mas a forma é a estrutura, mas também pode ser que gere elementos como acordos melhores, outros elementos, sabe, tem outras coisas que a gente pode olhar dentro de um sistema de comunicação que não são apenas as pessoas. Conseguiu ficar claro? Eu sei que ele ainda está em construção, esse conceito. Eu queria ouvir vocês agora. Não, eu achei que ficou bem claro. O que eu ia pedir é como que isso se dá, agora que você fundamentou, como que isso se dá na prática, ou seja, no dia a dia da empresa que te contrata. Eu fiquei pensando aqui, te ouvindo falar, primeiro que você fala de uma coisa que você tem que estabelecer esse ambiente, né? Você ajuda a construir esse ambiente,
mas ele tem que se manter ao longo do tempo. Então, não é o tipo de coisa que você vai lá, fala meia dúzia de palavras mágicas e as pessoas vão entender, né? Como é que você transforma esse, esse desenho da arquitetura numa arquitetura de fato, né, na prática? Essa é a pergunta. É uma boa pergunta. Eu acho que a arquitetura desse sistema, nesse caso, como um sistema vivo, ele não é, ela é adaptável o tempo inteiro. Então, aí eu até puxo o Cleans aqui, que é um lugar dele bem de fala, onde se eu depender, vamos olhar para a arquitetura dentro de organizações, porque tem arquiteturas externas. Mas uma das coisas que a gente trabalha dentro da arquitetura de conversas numa organização é o próprio olhar do sistema e para elementos de cultura organizacional. Então, além do jornalismo aqui, eu tive que me formar em novas lógicas de design organizacional, né, que passou por várias formações olhando para a autogestão, olhando para outros elementos que a gente trabalha no design organizacional. Então, a arquitetura ela vai olhar os elementos, mas a sustentação disso não necessariamente é feita pelo arquiteto, é feita pelas práticas que são trazidas, né? O arquiteto vai olhar um diagnóstico, vai propor um desenho e vai acompanhar o processo, mas ele pode também passar isso para outra pessoa sustentar. É o caso do Cleans, por exemplo. O Cleans ele trabalha com essa parte de arquitetura e do design organizacional. Então, entender que há bloqueios, fazer entrevistas, por exemplo, para descobrir um campo de tensões, para perceber que não é sobre as pessoas. Bloqueio de comunicação aparece, ninguém está me ouvindo. Como é que aparece numa empresa o bloqueio da comunicação? Aqui, olha, ninguém se comunica, está dando muito conflito, está dando muito ruído. A gente vai trazendo palavras que mostram o bloqueio da comunicação. A gente não está conseguindo fazer acordos, as pessoas não se entendem. Tem um campo de reclamações muito grande dentro das empresas que as pessoas não sabem tratar, porque elas não conseguem nem diagnosticar o que está acontecendo. Só que as pessoas, isso é complexo, são relações quanto mais gente, mais complexo fica, e as pessoas tendem a querer simplificar e julgar, colocando culpa no outro. Sendo que muitas vezes não é culpa de ninguém, é culpa do próprio sistema que foi estruturado de um jeito que não está favorecendo. Então, muitas vezes, e aí se tende a simplificar o problema e tomar decisões lineares, que pioram o problema. Quando a gente olha para isso, então faz sentido fazer um mapeamento das tensões, entender o que são tensões. As vozes que estão falando sobre o problema, é um campo de investigação, e isso é uma arquitetura. Isso é um pré-processo de chegar numa outra arquitetura, né? Tem que fazer o diagnóstico. Então, passar pelas escutas, passar por entender e identificar o que é do campo do indivíduo, mas o que é do campo do próprio sistema, o que é do campo de políticas que estão acontecendo, que influências estão levando dentro desse modelo, daquele espaço, a acontecer aquela consequência que eu estou falando, o sintoma que a gente está levando, né? Falta de conversa, falta de entendimento é sintoma de algo que está acontecendo dentro da empresa. Quando a gente começa a explorar esse campo com um olhar sistêmico também, a gente começa a perceber pontos de intervenção que não necessariamente são mexer nas pessoas. Outro dia eu fiz uma orientação que eu falei, peraí, essa pessoa tem um perfil de trabalho, porque a gente pode olhar para as pessoas no nível de comunicação. Essa pessoa tem um perfil e ela pensa e age desta forma. Esta pessoa pensa e age desta forma. De que forma elas podem se comunicar melhor? E aí fazer um entendimento, isso é uma intervenção no 1 a 1, de falar, olha, essa pessoa precisa de mais documentação. Se você ficar muito abstrato, não vai rolar o entendimento. Vamos tentar fazer de outro jeito? Outra intervenção que eu fiz. Será que você pode dar mais, delinear melhor o que você quer com itens
porque aí você pode dar mais clareza para essa pessoa agir dentro do que você tem expectativa. Então, pode ser dentro desse pequeno nível de orientação, quanto uma outra prática que foi, eu preciso desenhar um produto, e aí um produto de assinatura, por exemplo, e a modelagem dele passa por uma série de premissas que foram tidas antes de conversar com o stakeholder cliente. Então, parte do meu trabalho é conversar com os clientes, fazer todo um campo de discovery, entender o que é o valor que está sendo oferecido e trazer para dimensionar uma assinatura ou um produto de acordo com o que é a proposta de valor, mas o que faz sentido para aquele cliente. Porque muitas vezes a gente enxerga que o design que foi feito dentro da empresa, ele é muito de um campo de certeza só de si mesmos. Deixa eu tentar traduzir isso melhor. Eu tenho uma série de crenças e a minha imaginação ficou enorme dentro disso, e eu tenho um apego àquela solução. Só que dentro da visão de marketing, dentro da visão, eu tenho que ser interessante para o outro, só que eu não escuto o outro. E se eu não escuto o outro, eu não estou modelando. Aí esbarra, mas aí é o marketing. Não, às vezes é porque faltou um ponto. Você entendeu o que a pessoa precisa? Eu fiz uma modelagem que as pessoas... E foi muito engraçado, porque estava saindo um produto mais ou menos concorrente na mesma época, e um produto todo modelado naquela lógica fórmula de lançamento, que era enorme a oferta. Tipo, parecia, sabe, aquela coisa para gerar ansiedade, gerar necessidade, gerar um monte de coisa para parecer que era um pacote assim, para cobrar muito caro. Quando a gente estava fazendo, a proposta foi... Uma das perguntas que foi feita em 2 tipos de questionário foi assim: quanto tempo você tem para aprender por semana? E o que você mais sente falta? Esses clientes falaram assim: olha, eu tenho de 2 a 4 horas por semana, a maior parte deles para me dedicar a um aprendizado online. E eu estou sentindo muita falta de grupo de escuta e de fazer um lugar de... E eu queria muita orientação, eu estou sentindo falta de um pouco mais de mentorias. Dentro do design da solução, essas 2 informações foram fundamentais para fazer com que não tivesse uma oferta muito maior do que 4 horas, porque uma assinatura ela tem que ter, ela é promessa recorrente, então eu preciso renovar a minha promessa a cada momento, a cada ciclo de recompra. Se a gente faz ela ficar muito grande, no momento em que recompra, a pessoa desiste, porque ela não conseguiu usar todo aquele volume, ficou inútil. Então, era melhor fazer um produto que ficasse mais leve, mas que eu tivesse capacidade de renovação constante, para sempre ter algo novo para aquela oferta, modelando o tempo, e aí ficou mais adequado em termos financeiros, em termos de experiência do usuário, em termos de valor oferecido para o usuário e de acordo com o propósito, com a razão de ser daquele negócio. Isso também é uma outra aplicação de arquitetura de conversa. Quando você fala desse conceito, né, eu fico pensando do lado da arquitetura, assim, as conversas existem e acontecem. Então, é como se a gente tivesse uma casinha meio mal construída, né? Mas que tapa o sol e a chuva, a pessoa consegue ficar dentro, tem lá os espaços e resolve parcialmente a dor, que é a comunicação. A arquitetura de conversas me passa a ideia de que existe um jeito mais interessante, né, de uma organização do ambiente, de estruturas que vão dar mais sustentação para que a vida dentro dessa casa seja mais confortável. Então, me passa um pouco essa impressão. Eu queria entender, na sua perspectiva, por que é que as conversas do jeito que são hoje, o que é que isso prejudica as empresas? Por que isso é ruim? Por que elas hoje não são boas conversas? Que efeitos negativos ela traz? E por que a arquitetura de conversa passa a ser algo que resolve essa dor? Porque eu entendi o que ela faz, eu ainda não entendi por que ela é necessária para agora, assim.
Perfeito. Vamos lá, como é que surgiu isso? Surgiu de uma experiência que eu tenho certeza que vocês já viveram, qualquer pessoa que nos ouça já viveu, que é de ter monólogos em grupo. Quem não viveu aqui um monólogozinho em grupo? Nossa, que cansaço. E o fato de termos monólogos em grupo significa que o primeiro ponto de que você está perdendo em um monólogo em grupo é que você está perdendo a sua inteligência coletiva. Então, você tem um monte de cabeças que você remunera muito bem, provavelmente, deveria. E aí você simplesmente, ao não conseguirem se ouvir, eu não estou nem dizendo concordar, ao não poderem se ouvir, elas não conseguem incorporar o que os outros estão dizendo em uma solução que seja comum e benéfica para a empresa, porque elas estão jogando os jogos de interesses pessoais. Então, ao criar instrumentos, um ambiente que favoreça que as ideias sejam ouvidas, eu já começo a ter ganho de potencializar a capacidade de gerar ideias e inovação. Esse é o primeiro ganho que eu vejo como direto. Então o que instrumento a arquitetura pode ter nesse momento? Um facilitador. Uma pessoa facilitadora que comece a orientar e regular aquele espaço para que elas se escutem e aprendam a trazer o seu ponto de vista de uma forma menos julgadora, né, assim, ou com a sua perspectiva, né, e que os outros possam trazer um acolhimento para aquela ideia, a escuta para aquela ideia, trazendo as reações, é uma forma de arquitetura que potencializa a geração de ideias e inovação. Outro caso, e aí vamos trabalhar com um produto que as empresas têm que é acessível, ou que faz parte da cultura de RH. Pesquisa de clima. Pesquisa de clima é diagnóstico. Infelizmente, muitas das pessoas sentam em cima da pesquisa de clima achando que ela vai se resolver sozinha. Não, ela é um diagnóstico e precisa de tratamento. Muitas vezes, a pesquisa de clima, aí vai depender do modelo. Eu trabalhei, no tempo que eu trabalhava na Prodesp, a pesquisa era muito boa, muito boa. E ela trazia quadrantes de ação, de investigação do clima. E tinha um que era clima, que era comunicação, e outro que era liderança. E a comunicação dizia sobre a comunicação do líder, principalmente. Era sobre comunicações interpessoais, não comunicação social. Quer dizer, a informação que a empresa dava era boa, estava sendo medida, mas a comunicação não estava boa dentro dos grupos. Era isso que a pesquisa de clima estava apontando. O que precisa pegar? Se eu tenho liderança com má avaliação e tenho comunicação daquele grupo com má avaliação, o que acontece? Aquele grupo precisa de uma revisão da sua arquitetura de comunicação, da sua arquitetura de conversa. A intervenção ali passa tanto em começar a trabalhar espaços de segurança, quanto a trabalhar a lógica da liderança enquanto uma força de tradução do que a empresa está falando para dentro daquele time. Aí, na visão do endomarketing estratégico, por exemplo, o endomarketing estratégico, ele fala que a gente traduz os 4 P's do marketing para dentro da empresa. Então, quando traz os 4 P's do marketing, no marketing a gente dá um tratamento diferente para a força de vendas. A força de vendas, ela tem um tratamento tanto de produtos de comunicação, quanto de treinamento específico para ela saber falar melhor e na língua do cliente dela. É a parte mais próxima da empresa perto do cliente. A mesma coisa acontece com a liderança. A liderança é a representação mais forte da empresa junto do seu cliente, que é o funcionário. Trabalhar essa liderança para que ela saiba, ela tenha as condições de ser esse interlocutor com o meu funcionário, é super importante para eu poder ter uma comunicação melhor. Porque quem sabe falar a língua daquele grupo? O seu líder. Quando a gente está falando ainda em liderança, não em lideranças distribuídas. Mas é o seu líder.
é o seu líder, mas é muito raro se fazer programas de comunicação focados em lideranças, trazendo os artefatos de comunicação. Eu tinha modelado lá atrás um canal de liderança onde a gente... Normalmente é difícil que seja uma crise tão grande que a gente não tenha conhecimento prévio do que vai acontecer, porque tem camadas de aprovação, então se sabe. Se dá para fazer com antecedência, então cria um Q&A, né? Perguntas e respostas para orientar esse líder, mostra para ele qual é o posicionamento que a empresa deseja, deixa ele com a liberdade de traduzir esse posicionamento, mas eu já treinei ele antes para fazer isso, né? Para ele entender o que a empresa está querendo dizer, como que a empresa age, e também desenvolver capacidades de comunicabilidade, né? Empatia, negociação, uma série de outras capacidades que estão dentro de um conceito de comunicabilidade, eu já desenvolvi ali na liderança. Então, quando eu chego com uma informação via área de comunicação, com o que vai ser dito, o que vai acontecer, todos os detalhes para ele, antes de soltar uma campanha, plano de saúde que vai mudar. Esse líder já sabe no dia seguinte, quando a bomba estourar, porque plano de saúde, estou pegando plano de saúde porque normalmente é uma notícia ruim em empresas, as pessoas ficam tensas. Ele já consegue intervir melhor, porque ele já foi preparado para isso, mas ninguém faz isso. Então, essa é uma forma de fazer arquitetura e com resultados inatos. Como é que isso melhora? Melhora engajamento. Se eu estou falando de clima, melhora o clima, melhora o engajamento, a comunicação flui, o espaço de segurança melhora, aqueles critérios de intangíveis que a gente vai vendo dentro da empresa, mas que estão sendo super falados o tempo inteiro, eles começam a ser atingidos. Por quê? Porque eu estou mexendo na estrutura em que isso acontece. Normalmente as pessoas estão num campo de julgamento, ofensa, polaridade, polarização, não polaridade. Ali isso vai sendo trabalhado. Por quê? Porque a gente vai cuidando do espaço. Ajudou? Ajudou. É super bom. Tem mais uma aqui, Adriana. Não sei como é que você tá. Pode fazer, eu tenho uma aqui também, mas pode fazer, eu faço depois. Tá. Porque tem a ver. Talvez o tempo, maior parte do tempo organizacional, no corporativo, tradicional, né, que a gente trabalha muito com esse público, é utilizado em reuniões. E as pessoas têm essa noção de que reunião é uma entidade que acontece, né? Você vai lá, marca a reunião, e de repente ela começa, e de repente, quando dá o horário, você acaba e pronto. Parece fora do comum pensar que a reunião tem uma estrutura, tem uma pauta, tem um formato, tem um jeito de lidar, tem N maneiras diferentes de se fazer, que não é simplesmente chegar, começar a falar, terminar de falar e ir embora, né? Só que isso, apesar de não ser nada revolucionário, é pouquíssimo aplicado pelas empresas e talvez seja uma das arquiteturas que mais impacta o dia a dia das pessoas, né? Como é que você enxerga esse problema das reuniões, o formato das reuniões como é feito hoje, e também o que você já tem de ideias, de cases, de coisas que você fez que reinventaram esse processo de formatos novos, não precisam ser inovadores ou completamente, né, fora da caixa, mas que fazem uma reunião realmente ser efetiva e não virar aquele meme da reunião que poderia ter sido um e-mail, né, da reunião para marcar reunião e todas aquelas histórias que a gente vê todo dia alguém reclamando por aí. A reunião que podia virar um e-mail definitivamente uma reunião de monólogo em grupo. Então, aí com certeza você nem precisa dela, porque basta mandar um e-mail, porque isso é o que você quer dizer mesmo. Eu acho que reuniões são rituais super importantes nas organizações. Agora, se eles são rituais, eles podem se tornar ritualísticos, eles têm estrutura, como uma missa. A missa, qualquer coisa mais estruturada que a missa, todo mundo sabe o que vai acontecer a qualquer hora. Missa ou qualquer ritual religioso. Eu acho que a gente pode se inspirar muito nisso, sabe? Então, que tipo de... Primeira pergunta que eu criaria, assim, para que é essa sua reunião? Qual é o seu objetivo?
Por exemplo, eu tenho um objetivo de uma reunião de colocar todo mundo na mesma página. Beleza, então vamos fazer uma reunião de colocar todo mundo na mesma página. Quais são os passos dessa reunião? Como é que você começa? Você vai começar com uma abertura? Que tipo de abertura? Você vai começar. Depois, qual é o segundo passo? Qual é o terceiro passo? Então, isso você cria um ritual. E esse ritual será repetido com que frequência? Então, acabamos de criar uma reunião de colocar todo mundo. Como é que ela vai ser transmitida? Na Prodesp, chegou uma hora que a reunião começou a ser passada por streaming para todos os funcionários dentro do modelo. Estou falando isso em 2017, 2018. A gente já estava passando a reunião para streaming. O presidente topou e foi super bacana. Antes ele fazia reuniões com pessoas porque ele queria colocar todo mundo na mesma página e ele tinha o time de comunicação fazendo matéria antes do streaming, contando para todo mundo o que tinha acontecido. Então, ele tinha uma política de transparência muito grande. E acho que ao falar disso é importante. A gente tem que ver quais são os valores da empresa também, para entender quais são as arquiteturas. Voltando só para acabar da reunião. Então, uma reunião de trabalho, acho que também tem a mesma estrutura. E como é que é a reunião de trabalho aqui neste contexto? Vai ter uma agenda? Quais são os focos? Uma coisa que eu acho que é super importante, que tem que estar estabelecida, não fecha-se essa reunião sem atividades definidas e datas, porque senão ela não serve para nada, você saiu da reunião sem nada. E aí, para mim, é muito importante também, Clínis, ter um facilitador, ter grupos de pessoas facilitadoras de reunião. O facilitador de reunião, ele é importante para ser um guia, ele não é dono da reunião, mas ele é um guia da qualidade da reunião, de que aquela reunião cumpra o seu fim. Esse é o propósito do facilitador. Ele precisa ser o chefe? Não. Aliás, acho que nem deve ser um chefe, porque o facilitador, naturalmente, na reunião tem um papel de autoridade, mas ele não pode... E aí tem uma somatória de autoridade. Então, deixa a liderança ser a liderança, mas ter uma pessoa que naquela condução tem um bastão de poder que pode falar, peraí, gente, agora aqui eu no meu papel de facilitador, estou vendo que isso aqui não está indo para lugar nenhum, vamos retomar o assunto? Porque aí o grupo escolheu alguém que possa intervir naquele momento e ele é reconhecido. Então, criar esses elementos de acordo com a necessidade que se quer tratar é importante. A reunião, a gente tem muitos tipos, né? Então, para lembrar disso, eu dei 2 exemplos aqui e mostrei alguns que foram trabalhados. E, às vezes, a reunião, ela não é uma reunião, né? Ela é quase uma apresentação, tipo, uma reunião de... o que eu vou ter ali? Eu estou falando de reunião porque eu somei pessoas, mas, no fundo, será que ela é uma reunião como se espera? Tem reunião de decisão. Você tem reunião de decisão, tem votação, você tem que criar o modelo de falar, não, voto, concordo, não concordo, pensando que em reuniões de diretorias, ela tem essa ritualística também. Cada caso é um. E olhando para isso, e falando dos valores da organização, é muito difícil ter uma arquitetura fundamentada que não olhe para o contexto. Cada contexto é único. Então, a empresa tem que ser vista enquanto algo único na sua realidade. Então, quando eu trago... Eu estou com muito frio, gente. Eu estou me sentindo tremer. E percebi que eu estou repetindo muito então. O que para mim pega a gente precisa... As pessoas gostam de perguntar qual é o case. Eu posso ter o case aqui, mas não significa que este case seja aplicável no seu caso. Então, olhar para isso é muito um design específico. Eu falo em arquitetura, mas é sobre design. E o design ele tem que levar em conta as características únicas de cada contexto, de cada negócio, de cada público que está sendo trabalhado ali dentro. Senão ele fica trazer o remédio... Eu falo muito... A gente não está falando de grande laboratório, mas a gente está falando de farmácia de manipulação, se eu for olhar para o tratamento, sabe? É muito customizado. E eu entendi bem, em alguns momentos você vai estar dando um diagnóstico para a organização,
E em alguns momentos você vai estar trabalhando o indivíduo como um agente de transformação para dentro da empresa. Ou seja, quando você faz um trabalho com o presidente de uma empresa, que ele está prestes a, seja, fazer uma comunicação ruim, e ele entende sobre a importância disso, ou seja, ele está sensibilizado, está mobilizado pelo tema, são essas as duas frentes. Do ponto de vista Tem de mais frentes. diagnóstico da... Hã? Tem mais frentes. É que eu gosto, Tá. talvez o espaço que eu gosto mais de trabalhar seja na relação das empresas com os stakeholders. E muito nos pequenos grupos e comunidades, e menos nos grandes públicos. Eu trabalho com grandes públicos, eu faço projetos para milhares de pessoas. Mas, sim, por isso que eu falei que é contextual, tem muitas nuances ali dentro, tá? E acho que o melhor lugar de olhar é o bloqueio, qual é o sintoma. E quando eu olho para você falou do presidente, o CEO, ele é o principal porta-voz dessa empresa. Então, dentro de uma visão de conversas, ele não pode ficar nem completamente isolado, porque ele tem que ter essa interface, faz parte do papel dele. Tem que não, mas ele faz parte do papel dele. Ser uma pessoa que se relaciona e que mostre ela, né? Essa pessoa CEO é um exemplo dentro do que a empresa representa, de certa forma. E aí eu vou cair no campo da coerência. A gente precisa olhar para as coerências, né? A ação, o verbo, a ação fala mais que o verbo. Precisamos levar em consideração de que numa conversa os atos são muito significativos, dependendo do que se quer alcançar. Não é sobre fala, necessariamente. Tudo comunica. E a prática dessa pessoa é muito inspiradora, então ela precisa ser olhada e trabalhada. A arquitetura pode prever, é impossível fazer tudo. Então, o conceito da Neo Ágora, que é um escritório de arquitetura de conversas, é muito também de hub de talentos e pessoas que se somam para oferecer serviços juntos. Um dos meus grandes talentos é uma articuladora de redes. Então, eu não vou executar tudo, até porque eu gosto de olhar para isso e resolver o BO. Eu gosto do design mesmo, de entender, conversar, diagnosticar e criar a lógica. Mas eu, inclusive, teria um prazer gigante de falar assim, putz, estou precisando de um grande facilitador aqui e que vai trabalhar o design organizacional. Clines, vem comigo. Inclusive, já falamos sobre isso, né? Por quê? Porque ele tem esse campo muito mais interessante e ele tem um amor por isso muito maior do que eu, que vou querer pular para a próxima arquitetura. Então, a sustentação dela, que foi, acho que a gente falou disso no começo, do modelo de arquitetura, ela não se dá nem no meu campo. Eu sou muito curadora, de fazer a curadoria, e cuidadora. Uma coisa que eu falo é que eu chamo para mim me chamo muito às vezes de mantenedora. Mantenedora por quê? Porque eu faço checkpoints de ficar verificando se aquilo está acontecendo. Mas eu não vou ser a agente que vai estar sustentando esse espaço, sabe? Então, não sei, mas então eu estava falando do CEO, o CEO enquanto uma pessoa importante, mas também de que é sobre mais pessoas. Então, sim, precisa melhorar e qualificar. Eu não gosto de melhorar, né? As pessoas têm que evoluir no seu processo. Não existe melhor ou pior, mas elas podem evoluir no processo. Mas também preparar o time, preparar aquelas pessoas para ocuparem esses espaços que são importantes e que têm que estar em permanente evolução. Porque os desafios hoje do mundo exigem que a gente esteja em evolução contínua. E é daí, ufa! Preciso de uma água. Boa, bebe aí. Vai morrer de sede, um não. café aqui. O que eu ia te perguntar que é aí que vem o link, então, com o design de experiências e comunidades. Ou
seja, de você estar exercendo esse papel de você é quem cuida da experiência geral. Eu Me, olho, me conta um pouquinho disso. eu estudo, eu tenho uma curiosidade, um estudo permanente sobre o que está acontecendo em comunicação no século XXI. Então, depois que a internet apareceu e mudou o modelo de rede, mudou a gente, tudo que se sabia de comunicação hoje está em xeque, para mim, minha opinião. Não, e a gente vai sentindo isso porque as coisas que se faziam antes, a gente fazia de um jeito, não funcionam mais. Então está tendo que mudar tudo. Depois de 20 anos, 30 anos, essas coisas já estão ficando mais claras. Isso é uma das coisas. Então, para mim, sim, eu estudo muito comunidades, eu estudo design de conexões, eu estudo autogestão, eu estudo novos modelos de marketing, eu estudo influência, eu estudo tudo que tiver ali, o que honra o meu Maria Clara que não para. Eu estou abrindo, eu abro vários campos, mas a linha comum entre todos esses campos é que eles estão de alguma forma ligados a relações e comunicação. Então, como eu tenho essa bagagem bem grande, com um olhar bem diversificado para as estruturas e para as formas que vou vendo de comunicação, eu consigo olhar muito, eu tenho um olhar sistêmico muito grande, meu olhar é muito amplificado para entender que pode ser num ponto 1 a 1 e facilitar uma reunião de 2 pessoas, ou de fazer uma campanha de publicidade, que eu não faço, né? Eu percebo a necessidade, mas trago pessoas para fazerem junto. Identificando quem são esses agentes, né, parceiros, que trazem um valor que eu considero, e aí o que eu estava falando que eu sou mantenedora, porque como arquiteta eu faço a curadoria daquelas pessoas que eu acredito que vão oferecer o melhor valor, então eu tenho uma relação em hub muito grande. E eu honro muito quem vem comigo e constrói junto comigo. Então, para mim é muito bom contar com muitas pessoas que tem uma lógica que eu percebo que já está indo para esse nível de conversa, porque muita gente ainda está no nível comando e controle, top-down, e não é mais sobre conversa. Então, a modelagem da resposta, da solução, ela não vai entender e atender o que se precisa nesse momento, que é sobre ser pluridirecional. Não adianta fazer modelagem de coisa unidirecional. Então, quem tem a lógica do unidirecional não vai funcionar numa arquitetura de conversas. Boa. Eu tenho mais uma aqui. Tem mais uma, Clint? Não? Não. Agora uma mais fácil, que é agora que a gente conheceu a fundo, né, de onde vem a parte do não para da Maria Clara, eu queria entender o que que deixa o coração da Maria Clara quentinho. No meio disso tudo, o que que é o quentinho no coração para Maria Clara? Essa aí não é fácil, não, essa é difícil. Tem muita coisa que me deixa o coração quentinho, mas basicamente olhar que alguma coisa faz muito sentido e que está transformando e fez a comunicação acontecer, sabe? Eu acho que o que mais me dá brilho no olho e coração quentinho é ver que as respostas que estão sendo criadas são significativas para as pessoas, que as pessoas se conectam. Elas começam a criar valor juntas. Então, quando eu digo que meu propósito pessoal é ter boas conversas, e a minha crença de que boas conversas elas levam a melhores ideias, né? Ajudam na inovação em uma sociedade mais justa e menos polarizada, é isso que me dá coração quentinho. E eu acredito que a gente vai fazendo isso numa somatória de pequenas ações. Então, todas as intervenções que eu percebo que, no fundo, aquele lugar está ficando mais justo, mais seguro e menos polarizado, isso me dá um baita coração quentinho. É isso que eu persigo todos os dias. É por isso que eu sou fã dessa mulher, tá vendo? Não dá, não dá. Quem aguenta? Quem aguenta com essa criatura? Ninguém aguenta. Boa. Não, fiquei feliz Fala agora. aí, Clint. Não, só
Só celebrar também. É muito legal conhecer um pouco mais dessa mente, né? E pensante, e o que está por trás dos termos e dos conceitos, assim. E também entender o que é que te leva, o que é que te motiva, de onde veio, né? É sempre bom. Acho que é aquilo que a gente falou até em outros papos, né? Uma forma da gente se conectar ainda mais, de se aproximar naquilo que nos é semelhante em muitos espaços. Muito bom. Eu queria agradecer vocês, porque cada vez que a gente conta essa história fica mais fácil de ser entendida. E o Arquitetura de Conversa, apesar de ser sobre conversas desde 2018, a arquitetura de conversas mesmo, ela surgiu agora no começo desse ano, que eu vinha trabalhando com outra lógica, ela estava confusa. E ficou muito claro para mim quando virou arquitetura de conversas, e poder contar essa história para vocês me ajuda a fazer com que fique ainda mais clara. Então, putz, muito bom ter tido essa oportunidade de ser sabatinada por vocês dois, foi incrível. Arquetadas de amor. Arquetadas de amor. Não, e E no final das contas... desculpa, vai mais. Imagina, toca aí. Eu ia falar que, no final das contas, a gente está falando de coisas que são profundamente impactantes para a organização. Então, e que ao mesmo tempo são de uma sutileza tremenda, né? A gente está falando de habilidades dos seres humanos, né? Então, eu acho que é importante também a gente dar visibilidade para isso, para que mais pessoas se mobilizem por isso, na realidade. Mais pessoas passem a olhar o impacto disso para dentro das suas organizações, né? Então, para mim tanto o papo com você quanto com o cliente foram papos muito, para mim, que sou uma pessoa próxima, muito esclarecedor sobre o que vocês fazem. Ou seja, eu conseguiria, depois desses papos, identificar uma dor numa organização e falar assim, o cliente consegue ajudar com isso aqui. Quando você é um bombeiro, quando você é um eletricista, é mais fácil. Isso é muito mais fácil. Mas quando você é um arquiteto de conversas ou um desconsultor, não é fácil. Então a gente tem que trabalhar a forma de como é que a gente comunica isso que não é fácil de entender de uma forma que seja simples. Então, para mim, foi uma baita experiência. Minha admiração só cresce por vocês dois, depois de conhecer mais a fundo a dupla. Você sabe quem é o próximo, né? Por eliminação. Vai se preparando aí. Por eliminação, eu arriscaria que sou eu, mas vamos que vamos. Boa. Gente, é isso, né? Valeu, gente. Boa semana. Valeu, gente. Até quarta que vem. Nos vemos Até de novo. quarta. E se prepara, Adriano, na próxima roda. No centro da roda, eu já vou puxar. No centro da roda. Vamos que vamos. Valeu. Valeu. Valeu.